Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a entender tudo o que for dito agora. Conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e que nos ajude nessa caminhada e nessa nossa conversão verdadeira. Sela-nos com o sinete do Eterno Vivo. Nós te pedimos em nome de Yahushua, o Teu Filho, o Cordeiro, o Verbo que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e hoje se encontra do teu lado direito no santuário celestial. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 9. O título é Os Anjos desde o Sinai até a tomada de Jericó. Os anjos nas peregrinações de Israel pelo deserto. O Filho do Eterno foi o anjo apontado pelo Eterno para ir adiante de Moisés no deserto, conduzindo os israelitas em suas viagens rumo à terra de Canaã. Review and Herald, 6 de maio de 1875. Durante todo o caminho, sob o comando do Eterno, os israelitas encontraram água para saciar a sede, pão para satisfazer a fome, e paz e segurança sobre a sombra da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Anjos ministravam em seu favor, enquanto escalavam as rochosas alturas ou avançavam pelos agrestes trilhos do deserto. Signs of the Times, 21 de outubro de 1880. O Eterno manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo ao enviar-lhes pão do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Salmos, capítulo 78, versículo 25, ou seja, o pão provido pelos anjos. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 226. Israel no Sinai. E agora, diante deles, com solene majestade, erguia o monte Sinai à fronte maciça. A coluna de nuvem repousou em seu cume, e o povo, embaixo, espalhou suas tendas pela planície. Ali seria a sua morada durante quase um ano. À noite, a coluna de fogo assegurou-lhes a proteção divina, e enquanto estavam entregues ao sono, o pão do céu caía suavemente sobre o acampamento. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com o Eterno. Sozinho, subiu o íngreme e áspero caminho e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença do Eterno. Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo. Falando da expressa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte, rodeado de um acampamento de anjos, o Eterno deu a conhecer a sua lei. Deviam agora tomar-se disposições para o amplo estabelecimento da nação escolhida sob a orientação do Eterno, como seu rei. Patriarcas e Profetas, páginas 301 a 304 e 312. E me farão um santuário. Durante sua permanência no monte, Moisés recebeu instruções para a construção de um santuário, no qual a presença divina se manifestaria de modo especial.
e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Foi a ordem do Eterno. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Patriarcas e Profetas, página 313. O edifício, tabernáculo, era dividido em 2 compartimentos, por uma rica e linda cortina, ou véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, era das mais belas cores azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas, ao mesmo tempo que trabalhados a fios de ouro e prata haviam neles querubins para representarem a multidão angélica, que se acha em conexão com o trabalho do santuário celestial, e são espíritos ministradores ao povo do Eterno na terra. Patriarcas e Profetas, página 347. Depois que a construção do tabernáculo foi completada, Moisés examinou todo o trabalho e o comparou com o modelo e as instruções recebidas do Eterno, e viu que cada parte estava de acordo com o modelo. Então abençoou o povo. O Eterno deu o modelo da arca a Moisés, junto com as instruções especiais sobre como deveria ser feita. Destinava-se ela a abrigar as tábuas de pedra, nas quais o Eterno gravara com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Tinha o formato de um cofre, achando-se revestido interna e externamente de ouro puro. Era ornamentada com coroas de ouro na porção superior. A cobertura desta sagrada caixa era o propiciatório, feito de ouro maciço. Em cada extremidade do mesmo estava fixado um querubim de ouro puro e sólido. Estavam um de frente para o outro, ambos olhando reverentemente para baixo, em direção ao propiciatório. Isto representava todos os anjos celestiais olhando com interesse e reverência para a lei do Eterno, depositada na arca do santuário celestial. Esses querubins possuíam asas. Uma asa de cada anjo estendia-se para o alto, enquanto com a outra cada um deles cobria o corpo. A arca do santuário terrestre era uma cópia da verdadeira arca do céu. Ali, ao lado da mesma, permanecem anjos vivos, e em cada uma de suas extremidades estes anjos cobrem, com uma das asas estendidas para o alto, o propiciatório, enquanto a outra asa é dobrada sobre seu corpo, em sinal de reverência e humildade. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 272. Acima do propiciatório estava o Shekinah, manifestação da presença divina, e dentre os querubins o Eterno tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Patriarcas e Profetas, página 349. Quando o Eterno não respondia por uma voz, permitia que os sagrados raios de luz e glória repousassem sobre o querubim à direita da arca, significando aprovação ou aceitação. Se as solicitações não fossem atendidas, uma nuvem repousava sobre o querubim da esquerda. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 399. Por meio do nosso Salvador, o Filho do Altíssimo, Yahushua, deveria cumprir-se o propósito que era um símbolo, o tabernáculo, aquela construção gloriosa com suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris e as cortinas bordadas com querubins, a fragrância do incenso sempre a queimar
a invadir tudo os sacerdotes vestidos de branco imaculado e no profundo mistério do compartimento interior acima do propiciatório. Entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo o Eterno desejava que seu povo lesse o seu propósito para com a alma humana. Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Eterno e que o Espírito do Eterno habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Educação, página 36. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei do Eterno, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte com o Eterno, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião, enquanto o Eterno escrevia a sua lei, a fim de ser confiada ao seu povo do conserto. Os israelitas, negando sua fidelidade para com o Eterno, estavam a pedir deuses de ouro. O universo inteiro foi testemunha das cenas do Sinai, nos efeitos das duas administrações. Viu-se o contraste entre o governo do Eterno e o de Satanás. De novo, os habitantes destituídos de pecado de outros mundos viram os resultados da apostasia de Satanás e a espécie de governo que ele teria estabelecido no céu, caso lhe houvesse sido permitido exercer domínio. Patriarcas e Profetas, páginas 335 e 336. Acaso nos maravilhamos de que a excelente glória, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 10, provinda do Onipotente, haja brilhado na face de Moisés com tal fulgor que o povo não tenha sido capaz de contemplá-la? A impressão do Eterno estava sobre ele, fazendo-se parecer um dos reluzentes anjos do trono. Testemunhas, volume 4, página 533. Por todas as suas jornadas, quando se queixavam os israelitas das dificuldades do caminho e murmuravam contra seus líderes, Moisés lhes dizia: suas murmurações são contra o Eterno. Não fui eu que operei o seu livramento, mas sim o Eterno. Êxodo, capítulo 16, versículo 8. Mas suas precipitadas palavras diante da rocha, tiraremos água, número capítulo 20, verso 10, era uma admissão virtual daquilo de que eles o acusavam. O Eterno queria remover-lhes para sempre do espírito esta impressão. Proibindo Moisés de entrar na terra prometida, ali estava a prova definitiva de que seu líder não era Moisés, mas o poderoso anjo de quem o Eterno disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21. Patriarcas e Profetas, páginas 419 e 420. A morte e ressurreição de Moisés. Moisés volveu da congregação e em silêncio pôs-se sozinho a subir a encosta da montanha. Naquela solitária elevação, pôs-se em pé e com vista clara olhou para o cenário que se espalhava diante dele. Patriarcas e Profetas, página 471. Não era da vontade do Eterno que alguém subisse com Moisés ao cume de Pisga,
Ali estava ele na presença do Eterno e dos anjos celestiais. História da Redenção, página 173. Os anjos também revelaram a Moisés que, embora ele se lamentasse por haver pecado e não poder, assim, entrar na terra prometida, embora ele sentisse haver sido a causa do pecado de Israel, na verdade era o pecado deles próprios, com seu espírito queixoso e murmurador, o que havia levado a ele, Moisés, a desviar-se do correto e a cometer o pecado que agora o excluía da terra prometida. Os anjos lhe disseram que não era ele quem mais sofrera com o ocorrido, já que não sentia em seu coração as maiores profundezas do pecado do povo. O Filho do Eterno, sim, o seu líder invisível, era aquele contra quem haviam pecado. Os mensageiros celestiais também se referiram às ofertas sacrificais que tipificavam a crucificação do Filho do Eterno. Diante da mente de Moisés, os eventos que ocorreriam no futuro, que cena devia haver-se desenrolado no cume do Pisga, quando a visão da crucifixão foi apresentada a Moisés. Então Moisés ele teve a visão, assim como Enoque, do futuro. As vistas panorâmicas que passaram diante dele permitiram-lhes presenciar os sofrimentos do anjo que conduzira os israelitas através do deserto, que era o nosso Salvador, Yahushua, guiando-os em suas peregrinações do Egito a Canaã. Quando completou a ascensão do Salvador e pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriram ao Eterno os portais eternos, que modificação ocorreu na expressão do seu rosto. Observou ele a purificação da terra pelo fogo e a limpeza de todo vestígio do pecado, de toda marca de maldição, sendo renovada e entregue como possessão aos santos para sempre e sempre. Enquanto Moisés contemplava esta cena, regozijo e triunfo estampavam-se em sua face. Pôde compreender o significado de tudo o que os anjos lhe haviam revelado. Sentiu-se parte de toda a cena posta diante dele. Manuscript Relais, volume 10, páginas 151, 152, 154, 155, 158 e 159. Depois de ter visto Canaã para sua satisfação, deitou-se qual um guerreiro fadigado para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Anjos pegaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais poderiam encontrar o lugar onde fora sepultado. Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra o Eterno. Nós sabemos que o pecado de Moisés contra o Eterno foi que ele bateu na rocha, e a orientação do Eterno para ele era para ele falar para a rocha da água, e ele bateu na rocha. Por esta transgressão, Moisés colocasse sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel e sua vida não houvesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar ao Eterno glória de ter tirado água da rocha, poderia ele ter entrado na terra prometida e haver sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Yahushua, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceram do céu depois de haver ele permanecido na sepultura em breve tempo, e o ressuscitaram. Espiritual Gifs, volume 4, páginas 57 e 58. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos os que se achavam no túmulo, Satanás reivindicava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava o Filho do Eterno, Yahushua, nosso Salvador, para dar vida
aos mortos, como o príncipe da vida, e os seres resplandecentes se aproximavam da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Patriarcas e Profetas, página 478. Então, Satanás, todos aqueles que pecam, é dele. Ele deixa claro que é dele. Por isso que nós temos que fugir do pecado. Quando o Filho do Altíssimo, Yahushua, e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos surgiram junto dela e ficaram a guardar o corpo de Moisés, para que não fosse removido. Quando o Filho do Altíssimo, o Cordeiro, e os seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à aproximação, mas foi compelido pela glória e poder do Filho do Altíssimo e seus anjos a recuar. Reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Somente uma única transgressão. O Filho do Altíssimo, porém, mansamente o remeteu ao Pai, dizendo que Iarro, que é o nome do Pai Celestial, te repreenda. Judas, capítulo 9. O Filho do Altíssimo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido de seu único erro e que mancha nenhuma repousava sobre seu caráter e que seu nome permanecia no livro celestial sem contaminação. Então, o Filho do Eterno, Yahushua, o nosso Salvador, ressuscitou Moisés. Foi a primeira ressurreição que ele fez. Espiritual GIFs, volume 4, página 58. Balaão, o profeta apostatado. Mediante um de seus anjos, o Eterno apareceu de noite a Balaão, perguntando-lhe: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse ao Eterno: Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem, e agora o amaldiçoa para mim. Então disse o Eterno a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Número, capítulo 22, versículo de 9 a 12. O anjo contou a Balaão que os filhos de Israel eram conduzidos sob a bandeira do Eterno do céu. Nenhuma maldição humana poderia retardar seu progresso. Pela manhã, Balaão ergueu-se e relutantemente disse aos homens que retornasse a Balaque, pois o Eterno, Iarro, não lhes permitira acompanhá-los. Então Balaque enviou outros príncipes, que ocupavam posição mais elevada que os mensageiros anteriores. Desta vez, o chamado de Balaque era mais urgente. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Então Balaão respondeu: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado de Iarro, meu Altíssimo, para fazer coisa pequena ou grande. Números capítulo 22, versículos de 16 a 18. Espiritual GIFs, volume 4, página 44. Segunda vez Balaão provado. Ele anelava condescender com o pedido do rei, e se bem que a vontade do Eterno já se lhes houvesse tornado definitivamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez o Eterno, e isto como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Patriarcas e Profetas, página 440. É aquilo que eu sempre digo nos vídeos. O que o nosso Pai Celestial
escreveu no passado, ele não muda. Ele não muda. Então tem coisas que a gente distorce nas Escrituras Sagradas, querendo ir contra o que ele já falou que não pode. Então nós temos que analisar com muito cuidado, porque está se falando de outra coisa. O anjo foi enviado a Balaão para dizer-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Número capítulo 22, versículo 20. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 321. Balaão recebera permissão de ir com os mensageiros de Moabe, se viesse pela manhã chamá-lo, mas, contrariados com sua demora e esperando nova recusa, partiram em viagem para seu país sem mais consulta com ele. Toda a desculpa para condescender com o pedido de Balaque fora agora removida. Mas Balaão estava decidido a obter a recompensa. E tomando o animal em que estava habituado a viajar, pôs-se a caminho. Temia que mesmo agora a permissão divina fosse retirada e avançou ansiosamente, inquieto e receoso de que, de alguma maneira, deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. Patriarcas e Profetas, página 441. A ira do Eterno acendeu-se contra Balaão por seu atrevido jogo com o céu. Então o anjo de Iarro pôs-se-lhe no caminho por adversário. Números, capítulo 22, versículo 22. O animal viu o mensageiro divino, que não era, contudo, percebido pelo homem, e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente para o caminho. Outra vez, porém, em um lugar estreito, entre duas paredes, o anjo apareceu e o animal, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé de seu dono contra a parede. Things of the Times, 25 de novembro de 1880. A raiva de Balaão não teve limites e com o bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Iarro, o Eterno, abriu então a boca deste e pelo mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. 2 Pedro, capítulo 2, verso 16. Que te fiz eu, disse o animal, que me espancaste estas 3 vezes? Números, capítulo 22, versículo 28. Furioso por ser assim estorvado em sua viagem, Balaão respondeu ao animal como se teria dirigido a um ser racional. Porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Números, capítulo 22, versículo 29. Abre-se agora os olhos de Balaão, e ele vê em pé o anjo do Eterno, com a espada desembainhada, pronto para matar. Aterrorizado, inclinou-se a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. O anjo lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria. Números, capítulo 22, versículo 31 a 33. Quando viu o mensageiro de Iarro, Balaão exclamou, aterrorizado: pequei, que não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Números, capítulo 22, versículo 34. Patriarcas e Profetas, páginas 442 e 443. Depois que o anjo advertiu fortemente a Balaão contra a satisfação dos desejos dos moabitas, permitiu-lhe seguir seu caminho.
Balaque encontrou Balaão e perguntou por que tardara tanto em vir ao ser solicitado. Balaão respondeu: eis-me perante ti. Números capítulo 22, verso 38. Explicou-lhe então que não tinha autoridade para dizer coisa alguma. Falaria aquilo que o Eterno pusesse em sua boca, e nada além disso. Balaão encomendou os sacrifícios de acordo com os ritos religiosos. O Eterno enviou seu anjo para encontrar-se com Balaão, para dar-lhes as palavras que deveria proferir, tal qual fizera anteriormente, quando Balaão se achava inteiramente a serviço do Eterno. Então Iarro pôs a palavra na boca de Balaão. Alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que o Eterno não amaldiçoa? E como detestarei quando Iarro não detesta? Números, capítulo 23, versículos 5, 7 e 8. Balaque achava-se desapontado e irado. Exclamou: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. Número, capítulo 23, versículo 11. Pensou que a impressionante aparência do acampamento de Israel impedira que Balaão proferisse a maldição. Imaginou que se levasse o profeta a um ponto em que a visão de Israel não fosse tão vantajosa, seria possível obter a maldição. Uma vez mais, em Zofim, Balaão ofereceu sacrifícios queimados e pôs-se em comunicação com o anjo do Eterno. Novamente o anjo lhe ordenou o que deveria dizer. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 322 a 324. Josué conduz Israel a Canaã. Os israelitas prantearam sentidamente seu finado líder Moisés, e 30 dias foram dedicados a cerimônias especiais em honra à sua memória. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Expediram-se agora ordens a fim de se aprontarem para o avanço. Partindo de seu acampamento, o povo desceu à margem do Jordão. Patriarcas e Profetas, páginas 481 e 483. 4 anjos celestiais sempre acompanhavam a arca do Eterno em todas as suas peregrinações, para guardá-la do perigo e cumprir toda a missão que deles se requerera em relação à arca. E Yahushua, o Filho do Eterno, seguido dos anjos celestiais, colocou-se à frente da arca quando esta desceu ao Jordão. As águas se dividiram em sua presença. Yahushua, o nosso Salvador, e os anjos permaneceram junto à arca, e os sacerdotes no leito do rio, até que todo Israel passou pelo Jordão. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 399. Se os olhos de Josué houvessem sido abertos e ele tivesse suportado a visão, teria contemplado os anjos do Eterno, Iarro, acampados em torno dos filhos de Israel. O treinado exercício do céu viera para combater em favor do povo do Eterno, e o capitão do exército de Iarro achava-se ali para comandar, que é o nosso Salvador, Yahushua. Review and Herald, 19 de julho de 1892. Quando Josué se separou dos exércitos de Israel, tendo em vista meditar e orar pela especial presença do Eterno para assisti-lo, viu um homem de notável estatura, revestido de aparatos militares, com uma espada na mão. Este não era um anjo comum, era o Filho do Altíssimo, Yahushua, aquele que conduzira os hebreus através do deserto. Envolvera-se na coluna de fogo à noite e na coluna de nuvem durante o dia.
O lugar tornara-se sagrado em virtude de sua presença, pelo que Josué recebeu a ordem de descalçar-se. Espiritual Gypsy, volume 4, página 61. Tomado de assombro, Josué caiu sobre seu rosto e adorou, e ouviu esta segurança: tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Josué, capítulo 6, versículo 2. E recebeu instruções para a tomada da cidade. Patriarcas e Profetas, página 488. O comandante do exército do Eterno não se revelou a toda a congregação. Comunicou-se apenas com Josué, que por sua vez relatou a história da entrevista aos hebreus. Competia agora a estes crer ou não nas palavras de Josué, seguir as instruções apresentadas por este em nome do capitão do exército do Eterno, que é Yahushua, ou rebelar-se contra as suas instruções e negar sua autoridade. Eles não podiam ver o exército de anjos dirigidos pelo Filho do Eterno. A tomada de Jericó. O capitão do exército do Eterno, que é Yahushua, veio do céu para conduzir os celestiais exércitos no ataque à cidade de Jericó. Anjos do Eterno tomaram as maciças muralhas e as puseram por terra. Testemunhas, volume 3, página 264. O Filho do Eterno, Yahushua, o nosso Salvador, e os anjos acompanharam a arca em seu trajeto em volta de Jericó e finalmente derrubaram as maciças muralhas da cidade, entregando-a nas mãos dos israelitas. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 399. Quando Jericó caiu, nenhuma única mão humana tocou nos muros da cidade, pois os anjos do Eterno destruíram as fortificações e penetraram na fortaleza do inimigo. Não foi Israel, senão o capitão do exército do Eterno, quem tomou a cidade. Mas Israel teve uma parte a desempenhar, demonstrando fé no capitão de sua salvação. Review and Herald, 19 de julho de 1892. Se um único guerreiro houvesse aplicado sua força contra as muralhas, a glória do Eterno teria sido diminuída e sua vontade frustrada. O trabalho foi deixado a cargo do Todo-Poderoso. Se os alicerces da muralha se estendesse até o centro da terra e suas alturas houvessem chegado até a abóbada celeste, o resultado haveria sido extremamente o mesmo. Quando o capitão do exército do Eterno conduziu suas legiões de anjos no ataque. Signs of the Times, 14 de abril de 1881. Ok, meus irmãos e minhas irmãs? Então é isso. Nós finalizamos a leitura do capítulo 9 do livro A Verdade sobre os Anjos. Muito obrigado pela sua atenção e no próximo capítulo nós vamos ler sobre os anjos desde o tempo dos juízes até o primeiro reinado, que é o capítulo 10. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Cordeiro do nosso Pai Celestial que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, que se fez carne, veio nos resgatar. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra do lado do Pai, intercedendo por nós. É em nome dele que pedimos as bênçãos e que o Espírito Santo dele habite em você e em mim. Amém.